Olá pessoal, hoje começa a estratégia número 1 do povo judeu, o povo mais próspero da terra. Mas eu não estou só falando de finanças, em todas as áreas eles ensinam algumas dicas valiosas que realmente têm transformado a minha vida. E a primeira é sabedoria. Quando eles falam de sabedoria, eles estão falando de conhecimento. Estudo fala que nós temos até às 6 horas da tarde de 800 a 1.200 chances de escolher, de resolver para que caminho eu vou tomar, o que eu vou decidir. E isso o povo judeu leva muito a sério, conhecimento. Olha só o que diz no livro de Provérbios. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a mercadoria da sabedoria do que o artigo da prata e maior é o lucro do que o ouro mais fino. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Dentro dessas escolhas, você tem a opção de fazer escolhas certas e escolhas erradas. E o que é sucesso? Fica a pergunta. A pergunta é você escolher mais assertivo do que errar? Você escolher as escolhas certas. A pergunta que eu deixo aqui é: você tem buscado sabedoria nas suas decisões? Que caminho traçar? Você tem buscado sabedoria em pessoas mais velhas? Você tem lido livros? Você tem gastado o seu tempo, a sua energia em conhecimento? Eu faço essa pergunta porque a sabedoria, quando você tem conhecimento, os judeus falam que isso gera transformação. Então, se você está vivendo todos os dias da mesma forma, errando os mesmos erros, tendo as mesmas confusões, os mesmos atritos, você não está buscando conhecimento, não está tendo mudança, ou seja, você não está gerando, buscando sabedoria. Agora eu vou deixar um exemplo para você qual a diferença do cego e da pessoa que lê o livro, mas não aplica. Diferença nenhuma. Se você tem a sabedoria, você estuda, você lê e você não aplica, infelizmente, você não está tendo mudanças. E mudanças se dá através de conhecimento, de sabedoria. Se você é um pai e não está agradando, você não está sendo bom, você tem que buscar sabedoria e tem que haver transformação. Outro exemplo é no seu trabalho, se você está ali e você todos os dias faz a mesma coisa, está errando, não busca conhecimento, não busca orientações, continua no mesmo erro, você não está tendo sabedoria. Os judeus deixam um exemplo muito claro de sabedoria, sendo Israel um país pobre, um país pequeno, mas eles têm na cultura deles buscar sabedoria. Desde pequeno eles vão atrás de sabedoria. Agora eu vou dar um exemplo para você. Einstein era um povo judeu. Eu me lembro que eu estive em Londres há 3 anos atrás. Nós estávamos com uma igreja na catedral, numa avenida muito movimentada, muito famosa. Não me recordo agora, era uma ligação com a Oxford. E certa parte da avenida se transformou tudo em letras hebraicas. E eu perguntei para o guia, por que mudou, estão com essas letras hebraicas? Foi simplesmente os judeus compraram a metade desta avenida. Chega até a me arrepiar de lembrar, porque eles são prósperos e eles buscam a sabedoria. Então, a maior parte da tecnologia do mundo é criada em Israel, devido à sabedoria dos judeus. Grandes nomes da televisão, apresentadores de televisão, são judeus. Lembra o Luciano Huck? Tem outros que não se declaram, mas se você for pesquisar, pessoas de sucesso são judeus. Eu me lembro uma vez que eu estava no Brasil e eu fui visitar uma obra. Chegando lá na obra tinha um rapaz novo que trabalhava muito bem. E eu falei para ele assim: nossa, o seu serviço é bom, você é novo. Ele olhou para mim e falou assim: minha mãe sempre falou para mim que se eu não estudasse, eu ia fazer um trabalho árduo, ia fazer um trabalho cansativo, e até talvez um trabalho de uma pessoa mais velha. Então minha mãe sempre orientou, mas eu acabei não ouvindo o que ela falava.
e hoje estou trabalhando de servente de pedreiro. Eu falei, mas você tem capacidade, você precisa buscar conhecimento, você precisa não ser o servente, sim ser o mestre de obra. Por que que você não monta uma equipe? Isso porque ele não ouviu a voz da sabedoria. Eu lembro uma vez que eu cheguei para uma pessoa de muita confiança e falei que eu ia iniciar a faculdade de administração de empresa. E ela falou assim para mim, mas por que que você vai fazer se você já tem sua profissão, você tem seus clientes, você tem seu salão, você já tem a sua ocupação. Eu me lembro que na hora eu fiquei até meio sem resposta, fui para casa e eu pensei assim, agora você me deu um empurrão para mim fazer isso. Cheguei para essa pessoa e falei, eu vou iniciar assim. E ela perguntou de novo por quê. Eu falei, porque o que eu não tenho até hoje é porque eu não tenho sabedoria. Se meu desejo algo e eu não alcancei ainda, é porque eu não tenho conhecimento como chegar nessas coisas que eu desejo. A sabedoria está com as janelas fechadas dentro de mim. Eu preciso abrir para me explorar esses novos horizontes, essas novas coisas que eu não tenho até hoje. E isso foi o que me fez a dar esse passo de iniciar uma faculdade e me formar. As mesmas pessoas que criticaram quando eu resolvi tomar uma decisão, infelizmente, há pouco tempo atrás eu encontrei com uma delas e conversando, ela está a mesma vida há 20 anos e na época ela tinha uma casa, perdeu a casa porque não foi atrás de conhecimento, de sabedoria, perdeu a família e perdeu até um carro que tinha bom, hoje anda com um carro mais simples, tudo por causa de estagnar, não ir atrás de conhecimento, de sabedoria. Conhecimento, a sabedoria, ele te liberta, ele te dá novas visões, novos caminhos e te também ajuda a manter o seu padrão ou até elevar o seu padrão em todas as áreas, intelectual, financeiro, saúde. Você sabia que assim como nós procuramos o ouro, a prata, nós acordamos todo dia, nos dedicamos a uma atividade para ter uma remuneração e depois usar essa remuneração para algumas despesas, para nosso passeio. Com essa mesma intenção é que os judeus procuram a sabedoria. Eles se esforçam, perdem tempo, leem, estudam, eles modelam pessoas que são sábias e é por isso que eles têm toda essa sabedoria. Eu lembro quando eu tinha a idade de 22 anos, 23 anos, eu falava que eu ia trabalhar até os 24 anos. Parece até motivo, hoje eu até dou risada. Porque eu trabalhei no Japão, já tinha uns 7 anos que estava trabalhando. Eu tinha um dinheiro que dava para comprar um carro, talvez uma casa bem simples. Eu achava que isso seria o suficiente. Mas o principal eu não tinha, era a sabedoria. Peguei esse dinheiro e entrei numa furada. Perdi tudo porque eu não tinha sabedoria. Eu achava que você tendo dinheiro, você não precisava ter mais nada. Mas antes disso vem a sabedoria. Certa vez, uma pessoa falou de um investimento. Esse investimento era uma furada. E eu, sem sabedoria nenhuma, queria ir por caminhos mais fáceis, caminhos que não tinha sacrifício, caminhos que eu não precisava acordar cedo, caminhos que eu não precisava ler, buscar, aprender, se esforçar, derrubar suor, e aí foi aonde eu perdi tudo. Os judeus falam muito em não buscar caminhos fáceis, não buscar promessas grandes em pouco tempo, em um tempo mais rápido do que qualquer outro investimento. Os judeus falam muito disso. A
sabedoria é você ser sábio nas atitudes e saber os princípios que não são mudáveis, não são princípios negociáveis, propostas estrondosas em pouco tempo. Os judeus falam muito disso. E eles não entram em caminhos fáceis. Essa é a sabedoria dos judeus. E você sabe por que eu entrei nesse caminho? Por que eu tomei essa decisão? Porque eu estava arrogante. Achei que eu sabia tudo. E eu, com os meus próprios achismos, comecei a mergulhar no mundo de fantasia que não existia. Não existe caminho fácil. E quando você estiver perdido, busque conhecimento, busque sabedoria, leitura, busque conversar com pessoas que têm sabedoria.